Senhoras deputadas, senhores deputados, quero hoje, de forma muito especial, atender àqueles que são os resultados que vêm sendo evidenciados do ponto de vista estrutural, apontando para uma mudança de paradigma na economia portuguesa. Quando, em 2011, o Estado português necessitou de recorrer ao auxílio externo, procurou responder também a uma situação de pré-bancarrota que precisava de ser corrigida rapidamente do ponto de vista das contas públicas e do ritmo de endividamento privado da economia. Mas ficou patente também que, por trás dessa situação de endividamento da economia e do Estado, estavam desequilíbrios de natureza estrutural que precisariam de ser corrigidos para o futuro. Não havia, portanto, apenas que reduzir o déficit e reduzir o nível de excesso de crédito que a economia já não conseguia sustentar no plano financeiro. Tratava-se também de lançar um conjunto de reformas estruturais que implicassem a redução dos setores protegidos da nossa economia, a diminuição das rendas que eles facultavam a um conjunto de portugueses à custa da maioria dos contribuintes portugueses e que, fundamentalmente, tornassem a economia portuguesa uma economia mais aberta, mais exportadora, menos comandada pela procura interna, mais comandada pela procura externa. Hoje, sabemos, pelos resultados que vão sendo apresentados e pelas estimativas credíveis que vão aparecendo por parte dos institutos que têm credibilidade e história nesta matéria, que, dizia eu, os resultados que vão sendo conhecidos mostram que esta transformação ocorreu, de facto, a um passo acelerado e conseguiu antecipar em vários anos aquilo que representava uma meta desejável, se não obrigatória, para a economia portuguesa. Soubemos que em 2012, pela primeira vez em muitos anos, o país tinha passado a uma posição excedentária sobre o exterior. Nessa altura dissemos que se tratava de um sinal importante, mas não consolidado. Ao longo de todo este ano, veio-se confirmando que essa posição excedentária se tornou mais pronunciada e, trimestre após trimestre, vem-se confirmando quando olhamos quer para a balança comercial, quer para a balança corrente, quer para a balança corrente e de capital, que a posição excedentária da economia portuguesa no seu todo se foi consolidando e, à medida que esses resultados iam sendo incorporados nos modelos de previsão das instituições, a projeção para os anos subsequentes apresenta um resultado que em 2011 não parecia ser possível de atingir antes de 2016 ou 2017. Na verdade, mesmo aqueles que, reconhecendo que o ambiente externo se deprimiu mais do que aquilo que estava nas suas previsões, e isso vem confirmado ainda recentemente através das projeções que o Banco de Portugal apresentou no seu boletim de inverno, apesar, dizia eu, de se terem incorporado essas percepções mais realistas que captam uma procura externa menos vigorosa do que aquilo que estava inicialmente previsto, a verdade é que, ainda assim, as projeções que são apresentadas em termos de posição líquida sobre o exterior são ainda mais otimistas do que aquelas que foram apresentadas recentemente pelo Governo e secundadas pelo Banco Central Europeu, pela Comissão Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional. Dizem essas previsões do Banco de Portugal que estão já corrigidas desta informação
mais recente, que em 2013 devemos atingir uma posição sob o exterior favorável em 2,5% do PIB, 3,8% para 2014 e 4,7% para 2015. A previsão do Governo é de que em 2015 nos devemos aproximar de uma previsão mais modesta, mas ainda assim relevante, de 3,8%, depois de atingirmos 3,5% em 2014. Significa isto, portanto, que nós não apenas estamos a viver um momento de relevância nacional, em que começa a ser patente que os resultados mostram uma inflexão da atividade económica. Isso não está patente apenas nos indicadores de confiança da economia portuguesa, que vão sendo revelados pelo Instituto Nacional de Estatística, medindo quer o clima económico, quer a confiança dos consumidores, que recuperam de forma contínua de há vários meses a esta parte, para não dizer que, em relação à confiança dos consumidores, recuperam desde maio deste ano e, relativamente ao clima económico, desde o início deste ano, mas também pelos resultados efetivos que têm vindo sendo apresentados em contas nacionais, quer para o segundo trimestre, quer para o terceiro trimestre. De facto, a inflexão da economia, da tendência recessiva da economia, foi operada durante este ano. Mas mais importante do que isso, como comecei por dizer, é reconhecer a importância de conseguirmos, em resultado das exportações e, portanto, do setor mais competitivo da economia portuguesa, um resultado que não estava no Programa de Assistência Económica e Financeira previsto, senão para depois de 2016. Significa isto, portanto, que, se para o futuro do país é essencial não apenas ter contas públicas transparentes e equilibradas, de maneira a reduzir a nossa dívida externa, mas se é preciso, pública, mas se é preciso também ter uma economia mais exportadora, mais acrescentadora de valor nacional. Ora, esses resultados nós estamos a atingir ao cabo de 2 anos e meio de programa de assistência. Este aspecto é da maior relevância nacional. Em 2009 ainda, o país exportava menos de 30% daquilo que resultava do seu produto interno. Deveremos atingir ainda este ano mais de 40% e até 2015 cerca de 45% do PIB em exportações. O que significa, portanto, um resultado bastante melhor do que aquele que era o melhor resultado previsto quando ainda se achava que a economia europeia iria crescer muito mais do que efetivamente cresceu e do que se espera que vá crescer. Isto mostra, portanto, que há uma política económica que tem vindo a ser conduzida e que tem permitido e facilitado este ajustamento estrutural da nossa economia. Nós não viveremos eternamente em crise. Sairemos da crise conforme está anunciado. E, portanto, iremos estabilizar o consumo interno, iremos ter um contributo mais positivo da procura interna através do investimento a partir do próximo ano, sendo que o investimento já começou a recuperar ainda este ano, mas não deixaremos de ter um contributo positivo das nossas exportações, que se prevê, e prevê também o Banco de Portugal, possam continuar a crescer acima de 5% em 2014 e 2015. E se é verdade que as exportações líquidas, isto é, se tivermos em conta as importações, tenderão a ter um contributo menos expressivo, porque, evidentemente, para investimento e reforço da procura interna, as importações hão de aumentar, a verdade
é que, em qualquer caso, as exportações, quando deduzidas das importações que lhes estão incorporadas, continuarão a liderar o contributo para a recuperação económica. Significa isto, portanto, que nós estamos, Sra. Presidente e Srs. Deputados, a viver um momento histórico que o país procurou praticamente desde que aderiu à EFTA, ainda durante os anos 60, e depois, quando aderido à Comunidade Económica Europeia e ulteriormente à União Europeia, formulou o desejo de se tornar uma economia mais europeia, uma economia social de mercado mais aberta ao exterior, incorporando maior riqueza nacional e, dessa maneira, oferecendo maiores oportunidades para todos. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cabe-nos agora impulsionar estes resultados para o futuro e, de preferência, ainda ampliá-los. É indispensável para os portugueses, para a geração de emprego e para a correção das injustiças na distribuição do rendimento, que nós possamos ter uma economia ainda mais exportadora e que consigamos reduzir ao mínimo os setores protegidos na sociedade portuguesa, colocando um termo a rendas que durante anos penalizaram os portugueses de uma forma injusta. Esse resultado está hoje ao nosso alcance, graças à orientação determinada da política económica, mas, sobretudo, graças à determinação dos nossos empresários, dos gestores das nossas empresas e dos trabalhadores das nossas empresas. Muito obrigado.